Convido os irmãos mais uma vez a deixar sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo de número 10. Hoje nós temos um culto, nos tem um tema falando sobre missões. Eu pedi nesses dias que o Senhor desse uma palavra e Ele me levou a esse texto, um texto bem conhecido entre nós. Eu queria fazer mais uma vez a leitura desse texto com bastante atenção, junto com os irmãos. Lucas, capítulo de número 10. Diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70, e enviou de 2 em 2 para que procedesse em cada cidade e lugar onde eles estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsas, nem alfage, nem sandália, e a ninguém saudai pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele, e ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles te derem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis em mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai: a vós outros está próximo o reino de Deus. Mais uma vez eu oro nesse momento por essa palavra. Grandioso Deus, mais uma vez, Deus, nós fechamos nossos olhos para falar contigo. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos revele a tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque não há razão e nem sentido sair daqui da mesma forma em que entramos. Mas em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa tarde. Traz a paz, traz o alívio. Deus, em nome de Jesus, que nesse momento o homem não fale nada de si, mas que fale aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós te pedimos nesse momento em nome de Jesus. Amém. As crianças já saíram, né? Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é falar que o tempo da colheita chegou. Nós falamos sobre missões, que graças a Deus por ter sempre esse culto, o qual nos traz a lembrança de muitos irmãos que deixaram o seu convívio, deixaram sua família, para ir a outros lugares para anunciar o evangelho da salvação. Esse evangelho, o qual tem poder de mudar o caráter do homem e mudar qualquer ser humano. Esse evangelho, o qual um dia chegou para mim e chegou para você, quando nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, procurando algumas coisas para preencher o nosso vazio, ou procurando algumas coisas para trazer a paz. Mas hoje nós entendemos que a paz que o homem precisa se chama Jesus de Nazaré. É sobre essa palavra que eu quero falar nessa tarde. O tempo da colheita chegou. O capítulo de número 10, Jesus vai agora trazer os 70 homens escolhidos por ele. Ele dá algumas instruções sobre agora o ide. Jesus já estava
conhecido por Jerusalém, aonde passava. No capítulo de número 9, Jesus, quando manda os seus discípulos também ir à cidade para anunciar o evangelho na cidade dos samaritanos, a Bíblia diz que eles não receberam Jesus muito bem naquele lugar. E aí os discípulos dizem: Senhor, permita que ore ao Senhor Deus para que caia fogo do céu e consuma todos esses homens, porém rejeitar a tua palavra. Aí no capítulo de número 9, versículo 56 diz, Jesus respondendo a ele, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-la. Porque Jesus estava pregando o evangelho, trazendo o evangelho da paz, e aqueles homens o rejeitavam. Mas Jesus já estava pronto para os dias que se aproximava da sua partida daqui dessa terra, e ele tinha que cumprir os seus mandamentos e cumprir aquilo que o Pai lhe tinha ordenado. E aí Jesus agora convoca a comissão dos 70 para anunciar a palavra. E perceba que o Senhor divide de 2 em 2 para que vá em cada cidade, em os lugares determinados por Ele, para que pregasse o evangelho. E aí o Senhor Jesus diz: olha, a seara, o campo já está pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas poucos são os trabalhadores que estão nessa seara. Eu preciso explicar para vocês, e eu preciso dizer para vocês, que não vai ser fácil. Que não vai ser fácil pregar o evangelho, porque muitos vão jogar pedra em você. Muitos vão rejeitar esse evangelho. Mas vocês não podem parar. Mas deixa eu também dizer uma coisa para vocês. Eu vou colocar vocês no meio de lobos. Vocês vão como ovelha para o meio de lobos. E aí, queridos, quando Jesus traz essa palavra dizendo que vai colocar ele no meio de lobos, nos traz um pouco de medo. Porque como Jesus eu vou como um cordeiro para o meio de gente, aonde pode me matar, onde pode tirar a minha vida. Jesus está dizendo sim, eu vou colocar você no meio dos lobos. Vocês vão como ovelhas para o meio dos lobos. E aí, queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês, e você não precisa me responder, mas que você possa meditar. Quem é você na comissão de Jesus? A outra pergunta: qual o seu papel na seara do Senhor? Você está fazendo o seu papel na seara? Será que você faz parte dessa comissão? Será que você se compadece daqueles que estão morrendo sem conhecer a Cristo, a Jesus? Será que você sente compaixão daquele que está morrendo e sendo condenado ao inferno? O que você está fazendo para que as pessoas possam se encontrar com Jesus? Para que as pessoas possam sentir essa paz que você sente, essa paz que você proclama, esse evangelho que transformou a tua vida. O que você tem feito nessa comissão o qual Jesus te chamou? Porque Jesus te chamou com um propósito. Jesus te chamou não foi para ficar sentado no banco, simplesmente, mas Jesus te chamou com um propósito, porque muitas pessoas estão lá fora, estão dentro da sua casa, que precisa conhecer Jesus, que precisa entregar a sua vida a Jesus, porque como foi cantado, Ele está vindo, Ele vai buscar a sua igreja, e muitas pessoas já estão condenadas ao inferno, por não conhecer a palavra. Mas você, Jesus tocou no seu coração, Ele te chamou com um propósito, para anunciar o evangelho. Através da sua vida, pessoas podem se entregar a Jesus. E aí, querido, qual é o nosso papel nisso? Qual é o nosso papel nessa comissão? Será que estamos exercendo esse serviço? Ou será que quando nós falamos sobre missões,
simplesmente nos lembramos e oramos pelos missionários só quando aparecem os slides ou quando vemos no culto que falamos sobre missões, porque muitos não têm se preocupado mais com isso. Muitos estão sentados no banco, simplesmente calado, não age, não faz nada, e muitas vidas estão morrendo sem conhecer Jesus. Mas eu gostaria de falar alguns pontos sobre você, sobre o texto nesse momento, e alguns desses pontos eu acredito que nós vamos também nos encaixar. Jesus, quando chama os discípulos, como os irmãos sabem, Jesus não chamou doutores, homens inteligentes também, mas Jesus chamou aqueles simples, homens pescadores, homens problemáticos, homens ignorantes, mas que Jesus via dentro do seu coração aquilo, a disposição que os discípulos tinham e o desejo que eles tinham dentro dele de proclamar o Evangelho. Eu me lembro do chamado de Davi. Quando Davi foi chamado, Davi estava lá tomando conta das ovelhas do seu pai, quando Samuel chega em sua casa. E aí, quando seu pai começa a mostrar os seus filhos, e aí naquele momento Samuel se impressiona pelo o físico de cada um, mas o Senhor diz: olha, você está vendo a aparência, eu vejo o que está internamente. E aí, acabou-se todos os filhos? Não, tem um que está lá no campo, que não está aqui. E aí Samuel diz: pois a gente só vai cegar, a gente só vai sair daqui quando esse chegar. E aí, quando Davi chega, a Bíblia diz que o coração de Samuel pôde perceber que o Espírito de Deus estava na vida de Davi. Quando o Senhor ali abençoa a Davi, perceba que Davi estava vivendo muito bem, estava tudo certo, mesmo rejeitado muitas vezes pelos seus irmãos. Mas quando Davi é ungido quando é ungido como rei, perceba que agora grandes desafios vêm sobre a vida de Davi. Davi era perseguido por Saul, o trono era dele, mas ele não poderia tomar o trono, ele não poderia tirar a vida de Saul. Ele foi ungido, Saul estava no lugar dele, mas ele não podia. Agora Davi foi chamado para uma vida árdua, com momentos de dificuldade, mas Davi entendia o propósito de Deus, e porque Deus conhecia o coração de Davi. Assim, da mesma forma é comigo e é com você. O Senhor te resgatou do lamaçal de pecado. O que tinha para mim e o que tinha para você era condenação, era morte, era inferno. Mas alguém um dia se levantou do seu trono e disse: pai, eu vou morrer por eles, eu vou derramar o meu sangue por eles, por esse homem que mata, que faz a maldade, é por esse homem que eu vou me entregar. E aí Jesus desce à terra, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, para livrar a minha e a tua vida. E esse evangelho chegou para mim e para você. É necessário nós abrirmos nossa boca, porque muitas pessoas precisam também sentir essa paz, precisam conhecer Jesus. Jesus te chamou com um propósito, e o propósito maior é resgatar a tua família e resgatar o homem que está perdido. Precisamos nos compadecer das pessoas. Eu me lembro também do exemplo daquela jovem que foi levada para servir na casa de Naamã. Aquela jovem poderia questionar sempre e fazer tudo mal-humorada por estar distante de sua família, mas quando ela vê que Naamã ali estava sofrendo com a enfermidade, ela abre a sua boca e diz: ai, se o meu Senhor fosse um profeta que há em Jerusalém. Aquela jovem também anuncia, porque Deus tem a sua forma de tratar com cada um em seu chamado. Às vezes um chamado e aceita rapidamente, mas às vezes Deus precisa traçar alguns projetos para atrair o homem e para trazer para o seu reino. E muitas às vezes têm chegado diante do Senhor pela dor, mas não queira que nessa noite, nessa tarde, que o Senhor te chame pela dor,
mas Ele te chama nessa noite com um propósito. Você talvez que ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele te chama hoje, porque Ele é a única solução do teu problema, Ele é a única cura para o teu problema, Ele é a única saída desse caminho o qual nós vivemos. É Ele, é Jesus de Nazaré. Eu também pego o exemplo de Paulo, quando Paulo faz a sua primeira viagem à Macedônia. Quando Paulo ali sai para proclamar o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus mostra ali um homem da Macedônia que diz a Paulo: Paulo, vem, nós precisamos de ajuda. E aí a Bíblia diz que quando Paulo vai àquele lugar, se encontra com Lídia. Depois Paulo se encontra com uma mulher possessa, adivinha. E depois Paulo, desse processo de proclamar o Evangelho, a igreja estava crescendo. Paulo agora se encontra dentro de um cárcere, preso. Foi chamado não para viver de uma forma, de um canto para outro, viajando para lá e para cá, não. Mas Deus chamou Paulo com um propósito. E Paulo sabia dentro dele qual era a sua chamada. Eu vou passar por dificuldade, vou. Eu vou passar pelo vale, vou. Eu vou entrar dentro da cadeia, vou. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus contempla o meu trabalho. E eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Mesmo dentro de um cárcere, jogado, preso, amarrado. Mas eu me lembro de uma coisa: ele começa a orar e adorar a Deus. E aí o texto diz que as prisões se abriram e Paulo foi liberto para a glória do Senhor Jesus. Às vezes, por proclamar o Evangelho, nós somos perseguidos. Jogam pedras sobre nossas vidas. Mas Jesus disse um texto: eu vou colocar você no meio de lobos. A chamada que eu tenho para você não é o que muitos pregam por aí, que é simplesmente colocar a Bíblia embaixo do braço e achar que tudo em que você vai tocar vai prosperar em tudo, que você não vai passar por dificuldade, que você não vai passar por desafios. Isso é mentira do inferno. Jesus te chamou sim, mas Ele garantiu que estará com você todos os dias até a consumação do século. Mas você vai passar por desafio? Vai, mas Ele está contigo. Vai passar por luta? Vai, mas Ele vai estar com você. Precisamos cumprir o nosso papel, irmão. O trabalho do Senhor é árduo. Eu acho um dos textos maravilhosos e que conforta muitas vezes o meu coração quando eu me lembro disso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 a verso 8. Eu vou ler só uma parte desse versículo, que é o que todo mundo conhece, quando Paulo diz assim: Quando a mim já estou sendo derramado por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Às vezes nós enfrentamos esses desafios. Como eu falei para você, o tempo da seara chegou. Esse ponto fala que o trabalho do Senhor é árduo. O meu segundo ponto, e vou correr, porque esse relógio aí às vezes me pega de surpresa, irmão. O segundo ponto: Jesus nos chama, mas não nos deixa sem instruções. Perceba aqui no texto, Jesus dá algumas recomendações aos discípulos, aos 70, e diz assim: olha, você vai sair de casa em casa, e quando você, no meio do caminho que você for, você não vai falar com ninguém. Quando você chegar na casa, que você for pregar esse evangelho, a primeira coisa, antes de tudo que você tem que fazer é: paz seja convosco. Se tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Mas se ali tiver um que não seja filho da paz e rejeitem a paz voltará para vós. Porque quando você for anunciar o evangelho, muitos vão colocar o dedo no seu rosto, muitos vão dizer para você que você vive de forma errada,
que você não tem autoridade de pregar o evangelho. Talvez que esse Deus e esse Jesus que você prega, ele não existe. Mas aí não se preocupa. Você está sendo um pacificador, você está proclamando a paz. Se ali tiver um da paz, a paz vai repousar, e aí você vai sentir o alívio, você vai poder sentar, você vai poder conversar e falar sobre Deus, porque não tem coisa melhor quando nós nos encontramos com aqueles que aceitam a palavra, e quando a palavra entra no coração e as pessoas mudam, porque o evangelho tem poder de mudar qualquer ser humano. É esse evangelho que está dentro de você e que você precisa pregar. Tem algumas observações também que Jesus fala. E ele diz assim: olha, rogai ao dono da seara, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a seara. A seara não é minha, a seara não é sua, a seara é do Senhor. Vai vir dificuldade, se tiver apertado, o Senhor prepara homens para a chamada, prepara mulheres e jovens para a seara, e o Senhor está chamando jovens, senhoras, senhores, homens, para proclamar esse evangelho. Eles nos chamam, e nós sabemos que o nosso chamado, como eu falei, não é para ficar sentado, é para proclamar o evangelho no seu trabalho, na faculdade, na escola. Como eu já falei uma vez, tem gente que está na faculdade, no trabalho, já trabalha há anos numa empresa, e tem pessoas que não sabem nem que ele é crente. Está na faculdade, mas não sabe nem que ele é crente. Mas aquele que entende o seu chamado e o seu papel, e que Cristo está dentro dele, é notório, não tem como. Ele resplandece a glória de Deus aonde ele chega. Se ele chega em casa, a paz chega com ele. Se ele está no trabalho, as pessoas se aproximam dele e dizem assim: fala para mim da paz. Você é diferente. É notório, nós precisamos refletir essa glória. Não tem como, queridos, aceitar a Cristo, o evangelho, e ficar de boca calada. Só quem fica de boca calada é aquele que é mudo, que não pode falar, mas mesmo assim ele prega escrevendo. Ele fala de Jesus escrevendo. Precisamos abrir a nossa boca e deixar de falar da vida dos outros, deixar de falar maldição e lançar sobre a vida dos outros. Precisamos abrir a nossa boca para proclamar o evangelho da libertação, para trazer o homem perdido a se render diante de Deus. Eu acho algo lindo na Bíblia, porque a Bíblia diz que só há festa no céu, só acontece festa no céu quando uma alma se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Veja a importância que tem do ser humano. Mas nessa chamada, muitas vezes, alguém nos acusa. Muitos querem ficar no nosso lugar. Se levanta alguns para querer defamar, como Datã e Abirão, para jogar pedras, para colocar um balde de água fria sobre nossas vidas. Mas Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos diz: eu te chamei com um propósito. Você é ovelha, vai estar no meio de lobo, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu sou o bom pastor, e que cuido das minhas ovelhas. Perceba que esse ide, que ele diz no versículo número 3, ide, eu vos envio para meio de lobos. Quem está dando a ordem é Jesus de Nazaré. Se ele está mandando você ir, é garantia certa de proteção, de vitória e de paz. Mas também eu aprendo uma coisa:
que quando nós oramos ao Senhor e pedimos para que mande trabalhadores, assim como Jesus diz, o Senhor da seara, Ele responde a nossa oração. Salmo 34, verso 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. Nos momentos em que nós nos encontrarmos e que formos confrontados, precisamos nos lembrar que o nosso Senhor, o nosso pastor, Ele escuta a nossa oração e responde, e nos abençoa, e nos livra, e que precisamos nos colocar de pé, firmado na palavra, para que essa palavra possa ser proclamada a todos aqueles que necessitam. Precisamos também, o meu terceiro ponto, confiar na sua ordem e não ter medo. Porque quando Jesus manda, Ele se responsabiliza por mim e por você. Josué capítulo 1, verso 9, um versículo bastante conhecido, que diz assim: não fui eu que te ordenei a voz? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Às vezes nós temos medo. Nessa vida, é normal sentir medo. É normal, às vezes, passarmos por algumas adversidades e alguns desafios. Mas precisamos entender que quem nos deu a ordem, Ele é maior de qualquer coisa. Quem nos deu a ordem é aquele que me conhece e que te conhece. E que de longe Ele contempla quando nós estamos no meio da tempestade. Mas aí, no tempo certo, Ele se levanta e vem andando sobre as águas e livra o seu daquele que está apavorado e angustiado. O medo nos faz, às vezes, ter dúvida. E às vezes a dúvida que brota no nosso coração é: será que Deus irá fazer? Será que Deus está comigo? Será que Ele vai cumprir o que Ele me disse? Será que os meus da minha casa vai se converter, como foi falado? Mas se você crer no Senhor, aqui o texto em cima diz: a tua casa vai servir ao Senhor. Porque é promessa de Deus, se você crer. Se você abrir a sua boca também para pregar o Evangelho. Porque às vezes nós queremos que as pessoas da nossa casa se convertam. Painho, ou maninha, ou vovó. Eles ainda não conhecem Jesus. Mas você prega, querido. Você dá testemunho em casa. Como é que as pessoas vão conhecer Jesus se você, o mais próximo, não prega? Se você não insiste na pregação do Evangelho? Você pregou uma vez, ele não quis atender, você deixou de lado. Se vira agora. Não. Insista. Pregue. Às vezes a gente não precisa nem pregar. Precisamos nem pregar. Mas a nossa forma de agir, as pessoas olham para nós e dizem assim: eu quero ser como ele. Porque ele é diferente. Ele transmite a paz. Nós somos pacificadores. Somos homens que proclamam a paz. Como eu falei, João capítulo 10, verso 11 diz assim: quando Jesus diz assim: eu vou colocar você no meio dos lobos, dos fariseus, daqueles que vão questionar alguma coisa sobre você. Mas João capítulo 10, verso 11 afirma exatamente o que eu disse. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. Seja pacificador da paz.
Assim disse um dia Paul Walsh: não somos chamados para sermos aceitos, mas somos chamados para glorificar a Deus. E assim eu agradeço o Senhor por esse momento dessa palavra, e que Deus possa colocar essa palavra cravada no seu coração. O seu papel e o meu papel é anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta o homem do mais profundo que ele seja, preso. Quando a palavra toca no seu coração, ela quebra barreiras, quebra as garras do inferno, e aquele homem que tinha um coração de pedra passa agora a ter um coração de carne, ser sensível à palavra e à voz de Deus. E que Deus nessa tarde abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.